Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa aula sobre os frequenciais vibracionais da Physioquantic. No dia de hoje, a gente vai falar sobre o tema liberando os receptores da felicidade e vamos conversar com o professor Miguel Galli sobre o frequencial GeoQuantic. Sejam bem-vindos e boa aula para todo mundo. Professor Miguel Galli, é com você. Muito obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado, Rose. Obrigado, pessoal que está aqui nos apoiando, nos assistindo. Hoje nós trouxemos um assunto muito breve, mas muito importante, não é? A gente, antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre dependência química, algumas pessoas que a gente atende, né? E o Paulo tinha algumas dúvidas aqui, a gente estava conversando sobre isso exatamente, né? Então, nós estamos aqui hoje para falar de um produto que ele é libertador. A gente, todos os seres humanos, eles nascem com receptores para opioides endógenos, heroína e canabidiol e etc., né? E lá no começo da década de 70, uma neurocientista americana chamada Candace Pert, ela descobriu que, de fato, nós temos receptores para opioides, canabinoides e todo tipo de neurotransmissores e elementos químicos que nos trazem felicidade e plenitude. Acontece que, olha o contrassenso, se os nossos receptores celulares eles não estão preparados para fazer a captação desses elementos químicos que são produzidos pelo cérebro, você vai buscar fora deles em algum momento da sua vida. Ok? Você não precisa buscar heroína, cocaína, crack, K9, K2, nada disso. Mas, de repente, você busca o quê? Sexo, consumismo, as obsessões, né? Mitomanias e outras disfunções aí que vão te trazer prazer de alguma forma, e cujo prazer poderia estar vindo dentro do seu próprio corpo, caso os receptores celulares estivessem liberados. Então, o nosso papo aqui hoje é sobre liberação de receptores celulares do canabidiol endógeno com os produtos genial, revolucionário, que é o GeoQuantic. Vamos entender isso aí mesmo. Então, vamos falar um pouco sobre o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, ele é a maior rede de receptores celulares do corpo. É um sistema que está no corpo inteiro, ele está distribuído no corpo inteiro. Ele é um sistema biológico composto por endocannabinoides, que são neurotransmissores endógenos, produzidos pelo organismo e baseados em lipídios, que se ligam a receptores de canabinoides e proteínas receptores de canabinoides que estão presentes em todo o sistema nervoso central dos vertebrados, incluindo o cérebro e o sistema nervoso periférico. Um assunto não muito antigo, é uma coisa muito nova, uma compreensão muito nova, né? O organismo humano, eu costumo falar, sem medo nenhum de errar, que é um complexo sistema quântico, né? É tudo frequência, tudo vibração, tudo emite uma frequência e uma vibração, mas acontece que as nossas células, a membrana celular, ela é o grande segredo da vida, tanto é que a gente se lembra de algumas experiências do Bruce Lipton, quando ele fez enucleação celular, ele tirou o núcleo de algumas células, né? E as células continuaram funcionando normalmente. Então, a primazia da vida, né, não está no núcleo da célula, como a gente aprendeu na escola, lá no colégio, né? É a membrana celular realmente que ela faz captação de informações epigenéticas, endógenas, não é? Então, esses receptores celulares precisam estar livres para que a gente tenha uma plenitude na utilização desse equipamento quântico maravilhoso que é o corpo humano, o organismo humano. Então, nesse sentido, existe uma necessidade muito grande de se liberar os receptores endocannabinoides para o canabidiol endógeno que a gente produz dentro do corpo. No começo, o Paulo perguntou, né, como é que funciona, né? Parecido com o canabidiol, com o THC, com a maconha. E aí a gente estava explicando que, daqui a pouco eu vou mostrar a foto para vocês, é uma molécula muito parecida, não é? E, assim, de uma forma lúdica, para me explicar,
Se você estiver com os receptores de captação endocannabinoide limpos e liberados, você não vai enrolar um cigarrinho de maconha. Por outro lado, sabendo que nós temos e nascemos com receptores celulares para esse tipo de informação, que são os opioides endógenos, quebra-se um pouco o preconceito, não é? Porque ao longo da vida você passa por momentos de estresse, de tensão, de confronto, né? E você não tem essa resposta fisiológica. O que você vai fazer? Você vai atrás de droga, vai atrás de álcool, né? E atrás de outras compulsões. Então, nós temos aí 2 canabinoides endógenos, que são os principais, e eles são naturalmente produzidos pelo corpo. Nós temos a anandamida e o 2-AG. Então, o que acontece? A partir do momento que você libera os receptores, é interessante que o diol-quantic, ele pode e deve ser utilizado, inclusive, em pessoas que são viciadas em maconha e outras drogas, né? A minha função aqui não é chover no desfile de ninguém, não tenho nada contra drogas, né? Eu aprendi a duras penas que tudo aqui nesse planeta e nesse plano é para aprendizado e evolução, e algumas pessoas precisam passar por provas mais difíceis, caminhos mais estreitos, né? Mas eu não tenho nada contra, não. Eu acredito que todas as dificuldades são caminhos para a iluminação, mesmo porque não tem outro caminho. No final, você acaba entendendo que nós nascemos para evoluir e para nos completarmos, e não é através de droga, de dependência química, que a gente vai alcançar tudo aquilo que a gente quer nesse sentido, né? Então, nós temos aí a anandamida e o 2-AG, que são os 2 canabinoides produzidos pelo corpo inteiro e captados por esses receptores CB1 e CB2, principalmente lá no cérebro. Os endocannabinoides são produzidos pelo organismo humano todo através de exercícios, meditação, chocolate amargo, terpeno, pimenta malagueta, pimenta preta, gengibre, pelo consumo de ácido graxo essencial, que o nosso organismo não produz, entre eles ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Uma outra coisa que produz também endocannabinoide é você demonstrar afeto, né? Liberar ocitocina, abraçar as pessoas, ser um empata, né? Ser uma pessoa conciliadora, né? Uma pessoa disponível. Tudo isso aí faz com que você produza mais o canabidiol endógeno. Então, existem 2 receptores endocannabinoides primários. CB1 foi clonado pela primeira vez em 1990 e o CB2 clonado em 1993. A Candace Pert, aquela neurologista americana, ela descobriu esses receptores, se eu não estou enganado, foi em 73. E foi uma surpresa muito grande, porque começaram a se questionar por que a natureza tinha criado esse desserviço, não é? Ó, eu vou colocar o ser humano aqui predisposto para ser viciado em alguma droga. Aí depois eles foram entendendo, como tudo na ciência evolui, né? E essa evolução deveria, né, vir acompanhada pela evolução moral do ser humano. Eu acho que não haveria tanto dedo apontado, tanta culpa, né? Eles começaram a perceber que, na realidade, existiam esses receptores, porque existia uma interação epigenética do ser humano com o ambiente que fazia com que faz com que o próprio organismo do ser humano produza esses neurotransmissores. Não é incrível? É maravilhoso. O que mais a gente não sabe a respeito das nossas capacidades? Então, os receptores CB1 são encontrados no cérebro e no sistema nervoso central. O CB2, ele encontra-se nos órgãos, tecidos, músculos, deslocando-se quando necessário. Então, a gente está vendo aí, ó, por que é importante usar o diol-quantic para limpeza, desbloqueio e modulação vibracional dos receptores celulares para o canabidiol endógeno. Ó, quando libera-se os receptores CB1, quem vai se beneficiar é o cérebro, pulmão, o sistema vascular, o fígado, intestinos e o sistema imunológico. Quando a gente consegue liberar o CB2 e o diol-quantic, ele libera receptores CB1 e receptores CB2. A gente vai ajudar os rins, o baço, pâncreas, ovários,
músculos e os ossos. Então, olha só a importância, né? E uma coisa também interessante é que essa questão aí do campo, né? Do campo unificado que está fora, a mesma coisa que está dentro, a nossa dependência é muito grande do ambiente, a gente percebe que a gente consegue modular e aprimorar essa produção de hidrogênio através da nossa interação com o ambiente, entendeu? Você vai fazer um passeio no parque, você vai chupar uma laranja, chupar uma mexerica, você vai chegar perto de uma flor, vai sentir o cheiro dela, o hortelã, comer uma pimenta, etc. Tudo isso aí aprimora essa produção. Mas vamos entender o que são os terpenos, são os nossos parceiros aí. Os terpenos, eles são responsáveis pelos cheiros que sentimos, por exemplo, quando a gente aproxima o nariz da canela, casca de sândalo, alecrim, flores, limões, entre outros, a gente percebe que existe uma liberação muito grande de terpenos. Os terpenos, eles são elementos químicos extremamente antioxidantes e com outras propriedades incríveis e que estão presentes em toda a natureza em maior e menor grau, não é? Então, possuem propriedades anticancerígenas, anti-inflamatórias, bactericidas, fungicidas, antinecróticas, e a lista de benefícios não param aí. Acontece que os terpenos, eles promovem a produção do canabidiol endógeno. Domingo de manhã, sua mãe fala, eu vou fazer uma maionese. Aí ela pega lá o limão, ela pega a cenoura, né? Ela pega a maçã, ela pega lá todos os legumes que ela vai fazer. E aí você percebe que a cozinha fica com um cheiro gostoso, né? Um cheiro muito bom de temperos, de erva, né? Do limão. E naquele exato momento, você percebe que sua mãe está mais animada, está mais feliz. Por quê? Porque esses terpenos que são altamente voláteis, eles se deslocam por nosso sistema nervoso central através das narinas e aumenta a produção do canabidiol endógeno. Aí a gente fica pensando, não é? Por que será que lá na década de 60, 70, a gente não ouvia falar em câncer de depressão, não é? Transtorno de déficit de atenção, um monte de disfunções aí psicológicas e emocionais. Porque a gente tinha realmente uma interação muito grande com a natureza, não é? A nossa preocupação em consumir alimentos naturais, não é? Era muito grande, eram poucas opções, né? De você destampar, abrir caixinha, não é? E dissolver, porque tudo estava muito pronto ali. E olhem que interessante a interação do ambiente, da natureza, né? Com a nossa felicidade, com a nossa própria felicidade, não é? Quando você se expõe a esse tipo de elemento que são os terpenos, o seu corpo ele começa a produzir imediatamente uma quantidade maior do canabidiol endógeno, só que os terpenos também, eles ocupam os mesmos receptores, quer dizer, a gente nunca deixa de ganhar quando você chupa uma fruta, quando você se expõe a um parque, a um jardim, fazer uma caminhada no ambiente externo, é a nossa epigenética, a nossa dependência total, não é? Da natureza. E esse papo todo de ecologia, de defesa, não é? A gente acredita que as pessoas realmente ainda, muitas pessoas vivam, né? Nessa condição de uma mente completamente cartesiana, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um muro, eu tenho um RG e o meu carro ele tem filtro, né? Isso filme, ninguém me vê, etc. Eu sou eu, ponto final, né? Não é assim que funciona, você não é nada disso, você é o próximo, entendeu? Você é o cara que passa em frente à sua casa com um caminhão de lixo para recolher o seu lixo, senão a barata escorpião vai correr para dentro da sua casa, não é? Você é o seu vizinho que pode acudir à noite porque acabou o seu gás, acabou o arroz, acabou sei lá o quê. Nós somos o todo. Essa ideia de campo, essa ideia de necessidade de interação com o próximo, né? Como a si mesmo e com a própria natureza, é o que nos tem cegado para a saúde, para a felicidade, para a plenitude, né? Para uma sociedade equalitária, uma sociedade mais justa, não é? Então, você vê, nós estamos falando aqui de procurar a felicidade cortando o limão no meio, descascando uma mexerica, pegando um maço de cebolinha e salsinha, picando para colocar no arroz, sei lá onde. A vozinha já sabia disso faz muito tempo, né? Faz muito tempo.
Então, a anandamida e o 2-AG são dois principais endocannabinoides que promovem diretamente o humor dos seres humanos e ainda restaura e promove a homeostase interna. Então, quando a anandamida e o 2-AG estão equilibrados, todo o resto fica equilibrado, porque o sistema endocannabinoide ele é muito grande, ele está no corpo inteiro. E onde existe uma modulação, principalmente uma captação desse endocannabinoide, existe saúde, né? Existe uma homeostase perfeita, celular. Então, em vários casos, a anandamida é acionada para combater inflamações. Nós estamos falando de dois elementos que são produzidos dentro do corpo do ser humano. Um benefício importante da anandamida são os seus efeitos analgésicos, ansiolíticos e antidepressivos, que auxiliam na melhora da disposição das pessoas e na diminuição do medo e insegurança. Pois é, então a gente havia comentado que a anandamida, que é o canabidiol endógeno produzido pelo corpo, ele tem uma molécula muito parecida com a molécula do THC, mas não é um produto químico, não é um produto feito de canabidiol, não é um produto que deixa resquícios e muito menos um produto que vai te viciar. Na realidade, ele vai fazer uma liberação de receptores celulares para que você comece a descobrir a felicidade da sua farmácia interna, da sua química interna, do seu laboratório interno, né? Olha que interessante. Cientistas da Universidade de Leiden, na Holanda, acreditam que a anandamida, que é o endocannabinoide produzido pelo cérebro, seja capaz de ajudar as pessoas a esquecer memórias traumáticas e, de fato, a controlar a ansiedade. Então, a anandamida, quando ela reage com alguns outros receptores, pode também promover o surgimento de macrófagos imunológicos capazes de reduzir inflamações no intestino, pâncreas, estômago e esôfago. Esse assunto, eu achei incrível isso aí, né? O estudo ele foi publicado no periódico Nature Chemical Biology e é muito importante a gente saber que a gente precisa se aprofundar mais nessas terapias integrativas, como a Rose estava comentando lá no começo. Porque a gente não tem, dentro da alopatia, produto nenhum que faça uma liberação de receptores, não é? E aí, consequentemente, tipo assim, você vai parar de usar alguma coisa e vai na farmácia buscar outra coisa química, você acaba criando outro tipo de disfunção. E não é isso que a gente quer. Então, nós temos ele aí, o Diol-Contic. Ele é fortemente indicado para depressão, somatização, esquizofrenia, que são resultados do contexto que vivemos na nossa sociedade moderna. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. O Diol-Contic, ele age modulando os receptores celulares CB1 e CB2 para o canabidiol que é produzido dentro do corpo, interrompendo o processo de somatização que resulta em depressão e transtornos emocionais e físicos. Vocês estão vendo que preconceito é uma cilada? Lamento informar que você tem uma fábrica aí de THC endógeno. E o que mais, não é? Que nos apoia e que nos promove para a saúde, para a plenitude, para a compreensão correta da vida, que a gente bloqueia porque a gente ouviu falar que não pode. Eu escutei uma frase ontem, insuspeita, de uma pessoa que eu gosto muito. E essa pessoa disse para mim: eu acho que eu vou ter que modular minha compreensão da vida em relação àquilo que eu estudo. Porque até então não tem sido tudo aquilo que eu preciso. Aliás, essa questão de interpretação da Bíblia, ela deveria passar pelo crivo do amor e do coletivo. Porque uma coisa que a religião tem feito com primazia nesse planeta é dividir as pessoas. E não tem sido uma boa ideia. Deus é a grande solução, entendeu? A grande função epigenética que nos move é a natureza que está ali fora, que na realidade é o próprio Pai, não é? A própria sabedoria suprema.
Então, por que é importante fazer a utilização do diol quantique para liberação desses receptores celulares? Porque a gente vai combater a depressão, processo de somatização que acaba convergendo lá em depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, transtorno, déficit de atenção e humor, câncer, fibromialgia, esquizofrenia, epilepsia, pensamento acelerado, monoideias, insônia, dores todas, irritabilidade, nervosismo, o próprio autismo, Parkinson, Alzheimer, demências, convulsões, AVCs, quadros mórbidos, luto, angústia, prostração emocional e procrastinação. Nossa, Miguel, mas será que o emocional fez tudo isso mesmo? Vocês viram uma notícia que saiu ontem? Eu estava vendo na Globo News, um garotinho pequeno que ele não falava, não conseguia falar, né? E ele foi adotado, acho que 3, 4 anos já grandinho. E quando ele foi para casa, né, para a família que o adotou, ele começou a falar. Ele já sabia as palavras, ele não conseguia colocar para fora, né? Então, só lembrando da importância de você ter uma boa modulação para a nossa química interna. A modulação do nosso sistema endocannabinoide é uma ferramenta terapêutica para várias doenças e condições patológicas diferentes, de transtornos de humor e ansiedade, transtornos motores como Parkinson, Alzheimer, dores neuropáticas, vários danos de esclerose múltipla e danos à espinha, câncer, arteriosclerose. Nós estamos falando de um antioxidante potente. Você pode comparar ele com a glutationa, que é produzida pelo corpo também, e que vai combater qualquer tipo de oxidação, não é? Infarto do miocárdio, derrame, hipertensão, glaucoma, síndrome de obesidade metabólica e osteoporose, só para dizer alguns. Nossa, Miguel, o diol quantique é bom para tudo isso? Não é o diol quantique. O diol quantique, ele é o faxineiro que vai liberar os receptores celulares para que essas células passem, a partir daí, a receber o canabidiol endógeno, o endocannabinoide. O aspecto marcante é a sua expressão do tecido adiposo, olha que interessante. Onde ele regula a lipogênese e aumenta a expressão de genes influentes no metabolismo dos lipídios e carboidratos. Essa é uma pesquisa recente também, né? Então, esses aspectos são importantes para o controle do peso corporal e da síndrome metabólica. Esse é um artigo que saiu na Cielo Brasil. Então, quando a gente consegue fazer essa modulação de captação do endocannabinoide, do canabidiol endógeno, a gente consegue criar uma homeostase em todo o organismo, independente da disfunção, mas principalmente na questão das dependências químicas e dependências emocionais, né? Diol quantique é um parceiro fundamental no nosso dia a dia, assim como o Oxyflower e tantos outros, não é? Eu quero, então, disponibilizar esse material para vocês. O Paulo ele vai encerrar a gravação daqui a pouco. E eu prometo estar aqui com vocês na quinta-feira que vem, falando sobre um outro assunto. Geralmente, quem tem escolhido os assuntos para a gente é a Rose, ela tem sido muito feliz. Gratidão, Rose. Gratidão, Paulo. A todos vocês aqui presentes. E eu espero que qualquer dúvida seja sanada, entendeu? É só vocês perguntarem. Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento, nós estamos aqui para elucidar. Sim, a gente tem vários casos, né? E nessa questão aí da dependência química, quando a pessoa te procura, eu vivenciei isso essa semana. A pessoa, ela te procura sem saber, na realidade, o que ela está procurando, né? E nesse caso foi a mãe que implorou para ele ir, ele foi lá e quando você começa a se explicar, realmente a pessoa se encanta, ela fica numa expectativa muito grande, né? Então tudo isso que eu conversei com vocês hoje aqui foi explicado para esse paciente, não é? Mas principalmente para a própria capacidade que o ser humano tem de modular essas expectativas através do pensamento. Então, o que foi que eu comentei com ele? Esse produto ele vai te ajudar muito. Vai te ajudar bastante. Só que tem uma coisa, um adolescente.
A gente escova os dentes, a gente toma banho, a gente coloca uma roupa legal, né? A gente compra um bom perfume, um bom desodorante, só que a gente se esquece do principal, que é fazer uma higienização mental, né? A gente acredita que o seu cérebro está livre e para falar, para pensar o que você quiser, para imaginar, elucubrar o que vocês quiserem. Na realidade, não é assim que funciona. O pensamento, a intenção, ela nos derruba. Vocês viram lá o tanto de coisa que o Joel Contic ajuda nas questões emocionais, principalmente na somatização. Mas aonde que começa a somatização? Na própria mente. Então, eu sempre tenho dito isso, não é? Estava comentando isso com ele essa semana e com outra pessoa hoje, que é para a gente começar a policiar os pensamentos correndo, como se fosse parte de uma higiene corporal. Então, não foi só nesse caso, nós tivemos outros casos, casos de insônia, casos de depressão, não é? Muitos casos, né? Mas a gente precisa se ajudar também, policiando a nossa expectativa em relação do que a gente acha que vai nos ajudar, né? Então, a gente tomando conta, né, da nossa mente, policiando a nossa mente, o nosso corpo ele vai ter uma facilidade muito maior para fazer esse tipo de modulação, principalmente porque a gente está falando em produtos vibracionais, não é? Não tem uma química, né? Então, o produto vibracional, ele tem essa relevância, porque ele trabalha justamente com frequência, né? Acontece que a gente modula a frequência através do pensamento e da intenção, não é verdade? É isso aí, Paulo. Muito bacana. Professor, a gente tem já o pessoal aqui perguntando, a Vera Palmieri perguntou aqui no chat, quantas gotas são indicadas? Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Por convenção, a gente indica 15 gotinhas de manhã, 15 gotinhas à noite. Acontece que se a pessoa tiver no processo de somatização, depressão, monoideia, pensamento obsessivo, você pode dar menos e mais tomadas, né? Você pode dar tipo 5 ou 10 gotinhas, 4, 5 vezes ao dia. Você vai ajudar nessa liberação celular aí do endocannabinoide. E fazer aquilo que a gente comentou. Não é só tomar e deitar, você tem que se expor, né? Ok. Então Miguel deu uma sugestão, daqui para frente eu vou começar a tomar conta do meu pensamento, porque eu não quero sujeira no meu corpo. Entendeu? Legal, eu vou começar a limpar o cérebro também. Só que eu preciso me expor ali fora para ver como é que está aquela plantinha que eu plantei, vou fazer um passeio no parque. Eu vou na feira, faz tempo que eu não vou na feira. Vocês lembram do cheiro da feira, a feira de rua? Aquilo ali é um desfile de terpeno, entendeu? Para todo lado ali tem terpeno. Aquele povo da barraquinha, todo mundo merecia um beijo, assim, de barraquinha em barraquinha, dando beijo e agradecendo. Não porque você vai comprar, é porque você já está levando, né, Rose? Cada caso é um caso. Professor, queria aproveitar aqui para falar justamente sobre a posologia. A gente pode valorizar o próprio saber de quem está recebendo esse tratamento, no sentido de que não tendo uma interação medicamentosa, porque são frequenciais vibracionais. Se a pessoa sentir necessidade, ela pode então tomar sempre que ela sentir necessidade, respeitando o próprio saber de cada pessoa? Pode sim. O que existe na realidade é a inteligência do próprio corpo, não é, Paulo? Sabe aquele lance da mulher grávida? Ai, que vontade de comer tijolo, ai, que vontade de comer jaca, não sei o quê. Não é ela, é o corpo dela que está conversando com ela, com a mente dela, não é? Existe uma necessidade fisiológica, então o corpo começa a pedir. Mas você deu uma dica aí muito interessante, né? Eu tenho aqui o cobre, eu gosto muito do cobre, né? Porque o cobre ele mimetiza a frequência do próprio ser humano, né? E homeostase perfeita. Então, onde eu vou, eu carrego o cobre. E, de repente, eu estou correndo para um lugar, para o outro, eu volto aqui na cozinha e tomo o cobre, não é? Porque a gente acaba educando o próprio organismo, né, nesse sentido. E, na realidade, é uma questão epigenética muito doida. Por quê? Porque se ele está perto de você, ele é uma frequência, ele é uma informação, as suas células vão ler aquele produto, né, aquele elemento vibracional que está perto de você em algum lugar, e ela vai fazer uma solicitação. Né? É como você aprimorar o dial ali do rádio, né, ou o controle da televisão. Você vai fazer a captação através de uma informação que está disponível no ar em algum lugar. Bacana. E uma coisa que eu acho que é bem interessante é também a gente empoderar as pessoas
a saberem que elas também sabem, né? Então, Sim. jamais respeitando a autoridade médica, mas muitas vezes as pessoas anulam o próprio saber, né? A própria percepção do seu corpo e a sua autoridade, delegando tudo apenas para a autoridade médica, apenas para a autoridade terapêutica, quando cada um, como ser íntegro, tem uma autoridade também para saber o que o seu próprio corpo está lhe informando, não é? Sim, sem dúvida. E a gente tem muitas experiências nesse sentido, né? A primeira vez que eu li aquele livro do Bruce Lipton, Biologia da Crença, então você vai lendo, você vai acompanhando a ideia e a lógica que você está lendo, né? No final do livro, eu já sabia que estava escrito na página de trás. Não é nem inteligência emocional, é o óbvio, não é? Aí eu comecei a ficar muito assustado, porque vai se fechando, né, a ideia, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Na realidade, toda a informação do universo ela está disponível para captação. Você só precisa estar aberto para isso. Então, quando você ouve uma boa palestra, você lê um bom livro, você só está sendo relembrado de alguma coisa que a sua célula já estava vibracionalmente fazendo a captação e pegando aquela informação. A gente já tem o chip interno da gente, né? Deus já colocou um chip na gente de sabedoria também. Sim. Sem falar na própria glândula pineal, né? A glândula pineal, ela tem lá aqueles cristais de apatita que são uma comunicação com o universo, né? O tempo todo. O tempo todo. Eu estava lendo um artigo essa semana, e fica a dica aqui, porque é muito bom vocês saberem, é que a glândula pineal, quando ela tem essa quantidade grande de cristais, ela é um receptor de última geração. Acontece que se você deixa o Wi-Fi ligado no quarto à noite, né, ou você pega o celular e coloca perto de você à noite, a gente sabe que o celular emite uma frequência muito grande, o Wi-Fi também, o seu cérebro está fazendo captação ou tentando decifrar as informações que estão ali. Então, o que vai acontecer? O seu sono não vai ser de qualidade, né? Porque você não vai criar uma interação lá com a própria glândula pineal, produção de melatonina, etc. e tal, né? Se o cérebro está tentando ler alguma coisa que você está disponibilizando. Então, uma dica legal nesse sentido é a gente desligar o Wi-Fi à noite, colocar o celular lá no banheiro, passar ali no lugar. Olha, que eu acho que não tem muita gente que faz isso, né? Então, você imagina durante a vida, não é? Ainda mais a gente que é tão curioso, né, Paulo? O tanto de coisa que a gente já tem, né? Que a gente ainda não decifrou e que todas essas informações, conhecimento, sabedoria, só são decifrados a hora que chega um amigo, um palestrante, ou um bom livro, né? Ou um insight, e fala para você, ó, tá vendo? É isso aí. Não é isso? É isso aí. Extremamente capacitados. Sim, as pessoas têm capacidade de fazer sua própria indicação em possologia, porque nós estamos falando de frequência e de informação. Todas as células do corpo fazem a leitura epigenética do que está em volta, né? É por isso que de vez em quando eu estou saindo para ir de um lugar para o outro e eu pego o cobre e tomo o cobre, porque eu sinto uma necessidade de fazer isso. Tinha alguém que estava com a mãozinha levantada aqui, pessoal, eu acabei perdendo. Sou eu, era eu. Rose, tá, Rose. Olá, Rose. Vem pra Olá, né? Não, eu falo assim, o conhecimento está tudo aí. Está tudo aí, né? Basta a gente se permitir. E como que a gente consegue se permitir? Deixando de bloquear com tanta coisa nociva que tem. Né? E os florais, ele tem isso. Ele vai limpando os nossos receptores, não só de algo antigo, como os outros também. Então, dando essa possibilidade, essa probabilidade de você estar buscando. Eu consigo muitas respostas assim também. E todos nós conseguimos. É só você colocar. Aquele negócio, pegar e soltar, porque aí vem a resposta. Exato, exato. A questão também, Miguel, do Alzheimer. Também seria, geralmente, assim, no máximo 30 gotas, vamos assim dizer. Pode ser manhã, tarde, noite, dependendo da situação, como você colocou, né? Para poder estar trabalhando. Pode ser sim.
Qualquer tipo de degeneração neural, né? O João Quantique é muito importante porque ali existem receptores, né? Mas ali existe também uma complexa rede de informação que precisa estar desbloqueada. A questão do Alzheimer, assim como do autismo, do Parkinson, são todas doenças, esclerose lateral amiotrófica, câncer, etc. São males que eles estão sendo estudados, né? Mas se a gente for procurar um consenso, a gente acaba percebendo que a oxidação celular está na base de tudo isso, não é? Você acaba tendo uma discussão. E o Joel Quantique, ele é um antioxidante de primeira qualidade, porque ele vai fazer essa limpeza, né? Ele vai desbloquear para que esse fluxo, né, de informações ele não estacione, ele não pare, que é o caso do Alzheimer, do Parkinson, quadro de demência. Porque vai trabalhando e outra, do jeito que está a alimentação hoje, é muito industrializada. Então isso daí também é uma coisa. O pessoal esqueceu, né, de como cuidar, de como... Ele tem que voltar, uma coisa que eu lembro muito, e eu até comento também com os meus alunos, assim, a avó de vocês não pingava limãozinho no feijão? Que é uma delícia. Você sabe, é uma coisa que é inconsciente, vai afetar no nosso chip. Porque o feijão, ele tem o ferro. Só que ele está de uma forma que o nosso organismo não consegue absorver. Quando você coloca o limão, ele vai passar por uma forma que o teu organismo não consegue absorver. Assimilação. É por isso que o pessoal come laranja na feijoada, né, Rô? Isso. Porque, gente, começa a pintar limão no feijão. O pessoal fica a partir desse que eu falo, isso não coloca. E são coisas assim, que vem dos avós, né, gente? É uma loucura, porque é uma... Mas aí que tá, é uma sabedoria inata muito grande, né? Tudo isso está aí à disposição e é uma pena, né? Eu me lamento muito disso, né? Por observação, né? Essa solidão, não vou nem dizer moral, mas a solidão do bom senso, não é? Eu acho que a gente poderia se desarmar um pouco mais e prestar mais atenção em volta, né? Melhor, só de você calar a mente, você vai começar a perceber que a sua consciência ela começa a dar resposta, não é? Se você tiver com a mente muito cheia de convicções, né? Foi o caso dessa pessoa que comentou comigo essa semana, né? E tem alguma coisa errada com os conceitos dele, é porque a gente sempre foi treinado para balançar a cabeça e falar assim, ou amém, não é? Nossa, essa palavra amém ela é muito séria, não é? Porque o caminho é muito longo, né, Paulo? Pra você chegar e dizer amém, não é? Uma pretensão, não é? Nossa, eu me lembro, tem uma frase muito interessante do Mago Merlin, né? Ele falava que as pessoas se encantavam com as bruxarias, as magias todas que ele fazia, né? Mas se toda pessoa, né, naquela época procurasse uma explicação racional e científica, ela ia encontrar. E tudo na natureza tem uma explicação, não é? Então a gente precisa estar aberto cada vez mais, né? E eu acho que essas reuniões aqui de quinta-feira são muito boas para isso, né? O fato da gente questionar, né? O fato da gente se predispor a entender um pouquinho mais, não é? A pretensão ela é uma coisa muito feia, eu costumo dizer isso, né? Mas se a pretensão vier embutida de bom senso, eu acho que todo mundo deveria ser pretensioso. É isso aí, é verdade. Pessoal, podemos encerrar a nossa reunião então? Então, muito obrigado a cada um que esteve aqui presente. Obrigado, Rose, pela assessoria técnica aqui, a cada um que fez parte aqui dessa egrégora que nós formamos para conhecer um pouquinho mais do frequencial vibracional, o Joel Quantique. Obrigado também, professor Miguel Galli. Pode encerrar. Gratidão. Beijo a todos. Até. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado. Hein? Ó, não deixe de curtir as palestras, deem like no canal, recomendem, né? E a gente divulgar também aqui, pedir para vocês comentarem e compartilharem todo esse conteúdo aqui, que é muito mais importante. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Até a próxima aula. Tchau, Marilene.
Tchau, tchau.